Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 491. Fujin inseriu seu chakra no punho em forma de vaja. Imediatamente uma espada feita de pura eletricidade apareceu na frente dele. Fujin observou isso por algum tempo enquanto pensava. O uso mais básico da espada é chocar os inimigos. Embora não vá chocar o usuário, isso ainda pode ser arranjado se o usuário quiser. Fujin cutucou a lâmina com um dedo. Como esperado, uma corrente elétrica passou por seu corpo. Fujin analisou. Embora possa chocar, esse recurso é mais ou menos inútil contra qualquer elite jounin. Para um ninja rank S como eu, isso é apenas uma brincadeira de criança. Fujin parou de tocar a espada e balançou a lâmina na rocha ao lado dele. A espada entrou na rocha e viajou através dela enquanto o braço de Fujin se movia antes de sair da rocha. Os olhos de Fujin brilharam ao observar os danos na rocha. Ele percebeu, entendo, como esperado de uma espada elementar. Não corta como uma espada normal. Em vez disso, ele simplesmente passa pela rocha como faria uma corrente elétrica. Em vez de cortar a rocha, ela queimou por onde passou. Portanto, torna a espada meio inútil para cortar como acontece com lâminas normais. Claro, não é totalmente ruim. Armas normais não serão capazes de parar a lâmina. Isso chocará o oponente ao entrar em contato e continuará atacando. Dependendo da sua resistência aos raios, eles serão feridos. Agora, vamos ver como isso funciona contra o fluxo de chakra. Fujin estava prestes a criar um clone das sombras quando de repente teve uma ideia. Ele se perguntou, agora que penso nisso, essa espada pode ser replicada com a ajuda do Jutsu Shadow Clone? Quando eu crio Shadow Clones, eles também recebem uma cópia de todas as armas que funcionam com a mesma eficiência. No entanto, esta lâmina é extremamente única. Então, ainda será replicado? Fujin não tinha certeza. No entanto, ele ficou extremamente intrigado com a ideia. Ele imediatamente criou um Shadow Clone. Um sorriso apareceu em seu rosto enquanto o clone das sombras também segurava uma lâmina do espírito do trovão. Fujin pensou entusiasmado. Puta merda. Esta espada está quebrada. Se meus clones também tiverem acesso a esta espada, então poderei enviar spam de jutsus de relâmpago de todas as direções. Será ainda mais letal contra exércitos de ninjas. Uma combinação tão quebrada. Aquele maldito Tobirama. O que exatamente ele estava pensando enquanto criava tantas coisas quebradas? Ele estava planejando encontrar maneiras de derrotar Madara sozinho? Fujin não tinha certeza. No entanto, ele sentiu que essa era uma possibilidade. Embora tenha havido vários ninjas ao longo da história que criaram novas técnicas, Tobirama se destacou por uma margem enorme. Shadow Clone, Flying Thunder God e Edo Tensei eram todos jutsus que desafiavam a lógica. Para inventar tantas técnicas era preciso ter uma motivação muito elevada. E o que poderia ser uma motivação maior do que ter o fantasma do Uchiha como inimigo? Embora a lâmina do espírito do trovão fosse uma boa arma, não era algo que pudesse perturbar o equilíbrio de poder. No entanto, em combinação com o Jutsu Shadow Clone, a lâmina se tornou uma ameaça. Fujin não pôde deixar de pensar. Será que o Jutsu Shadow Clone também replicaria a espada de Kizami? Talvez seja possível. Não me lembro se seus clones de água tinham a espada, mas a técnica avançada de clone que ele usou para interceptar a equipe de Gai quando eles estavam a caminho para resgatar Gaara poderia replicar a espada. Portanto, é muito provável que isso possa ser feito. Se eu conseguir essa meada também e se puder criar uma combinação aterrorizante, posso criar um exército de clones das sombras empunhando ambas as lâminas. Eles usarão essa meada para absorver o chakra do inimigo. Graças à amplificação da lâmina do espírito do trovão, seria como roubar 10 vezes o chakra do inimigo. Assim que o clone das sombras for dissipado, receberei todo o chakra. Posso criar mais clones ou enviar spam para jutsus poderosos sem a preocupação de ficar sem chakra. Fujin ficou muito tentado. A combinação ficou boa demais. Infelizmente, ele não conseguiu essa meada tão facilmente. Ele murmurou para si mesmo, terei que encontrar uma maneira de matar Kizami. Não sou forte o suficiente para matá-lo agora. No entanto, é apenas uma questão de tempo até que eu fique ainda mais forte. Embora ele esteja sempre com Itachi, posso separá-los facilmente quando meu alcance do Flying Thunder God aumentar. Dito isto, existem muitos riscos. Precisarei calcular o efeito do desaparecimento de Kizami nas atividades da Akatsuki. Além disso, vazará informação sobre eu conhecer o jutsu do deus voador do trovão. Embora isso possa não ser uma grande perda se minha força aumentar muito no futuro próximo, ainda será melhor manter isso em segredo. Vou precisar ter cuidado. Precisarei encontrar a oportunidade certa para fazer minha jogada. E só devo fazer isso quando tiver certeza de que posso matar Kizami rapidamente. Se ele tiver algum método para chamar Zetsu ou Obito para ajudá-lo, então matá-lo se tornará muito difícil. Fujin decidiu parar de pensar nisso. Ele planejará seu esquema assim que estiver forte o suficiente para executá-lo perfeitamente. Ele se concentrou novamente em seu clone e disse, vamos começar a testar a espada. O clone de Fujin assentiu. Ele armazenou a lâmina do espírito do trovão. Em vez disso, ele pegou sua espada habitual e disse, aí vou eu. Chakra começou a fluir através de sua espada. Ele atacou Fujin com a espada enquanto Fujin atacava de volta. Quando as duas espadas se chocaram, os olhos de Fujin se arregalaram ao ver a lâmina do espírito do trovão cortar o fluxo de chakra. Acertou a espada do clone, enviando uma corrente elétrica através dela, atingindo o clone. Claro, não foi suficiente para parar o clone. A espada de Fujin passou pela espada em direção ao clone. Ao mesmo tempo, a espada do clone também se moveu em direção a Fujin, mas foi um pouco mais lenta devido ao choque elétrico. Fujin parou sua lâmina no último segundo. O clone também parou e recuou.
Fujin pensou, eu sabia que esta espada poderia cortar chakra, mas não esperava que fizesse isso tão facilmente. Era como se o fluxo de chakra do meu clone não passasse de ar. Agora, esta é uma boa habilidade. Eu me pergunto se isso pode funcionar contra Susanoo. O clone disse, assim que as duas espadas se encontrarem, a corrente elétrica deve estremecer o oponente por alguns momentos. Podemos usar esse momento para atacar o inimigo primeiro. Seremos atingidos por sua espada também. Fujin assentiu. Embora o efeito fosse único, a falha era bastante óbvia. Ele respondeu, sim, mas será muito bom para os clones das sombras. De qualquer forma, parece que vou precisar de mais algumas espadas. Talvez precise atacar a Terra do Ferro em algum momento no futuro. De qualquer forma, carregue seu chakra fluir com relâmpago. O clone assentiu. Ele mais uma vez fluiu o chakra através da espada. Desta vez, ele carregou com Lightning. As duas espadas se chocaram mais uma vez. Desta vez, a lâmina de Fujin foi detida. O clone também não foi eletrocutado. Em vez disso, a lâmina do espírito do trovão foi forçada a recuar, pois não conseguiu passar pela espada carregada de relâmpago. Fujin recuou e pensou, como eu pensei, esta espada está em desvantagem contra o Lightning Chakra Flow. O clone transformou Lightning em Wind e atacou novamente. Desta vez, sua espada cortou diretamente a lâmina do espírito do trovão, forçando Fujin a recuar mais uma vez. Fujin murmurou, parece que esta lâmina é completamente inútil contra o fluxo do chakra do vento. Não é realmente uma surpresa. Felizmente, esta espada não pode quebrar devido à sua forma elementar. Experimente o fogo. O clone assentiu. Ele parou de fornecer chakra do vento e, em vez disso, converteu seu chakra em fogo. Num instante, sua lâmina ficou coberta de fogo. O fluxo de chakra do fogo não era uma técnica comumente usada, pois não era tão letal quanto os fluxos de chakra do relâmpago ou do vento. No entanto, Fujin queria testar a lâmina do espírito do trovão. O clone atacou Fujin e as duas espadas se chocaram mais uma vez. Desta vez, o choque foi semelhante ao que ocorreu contra o fluxo normal de chakra. A lâmina de Fujin cortou o fluxo de chakra, atingiu o clone e se moveu em direção a ele. Ele parou no último momento e dissipou seu clone. Fujin analisou. Parece que usar esta espada em um confronto frontal é um não estrito. Ficarei melhor usando uma espada de metal de chakra normal. Esta lâmina será usada em distâncias longas e médias. A única maneira de usá-lo em combate corpo a corpo é empunhar duas espadas ao mesmo tempo. Afinal, graças à natureza elementar da espada, esta espada tem algumas propriedades interessantes. Fujin apontou a ponta de sua lâmina para a mesma pedra que havia atacado alguns minutos atrás e aumentou a quantidade de chakra que inseriu na lâmina. Sob seu controle, a lâmina de repente começou a ficar mais longa e perfurou a rocha. Tinha cerca de 5 metros de comprimento. Capítulo 492. Fujin analisou. Nada mal com alguma prática, poderei controlar livremente o formato e o tamanho desta lâmina. Pode pegar os oponentes desprevenidos. Fujin diminuiu o comprimento e mudou a forma. Em vez de uma espada, a arma agora parecia inteiramente um vaja. Fujin mudou o formato da espada para vários outros formatos para descobrir seus limites até ficar satisfeito. Ele parou de experimentar a espada e murmurou. É hora de experimentar a característica principal da espada. Fujin fechou os olhos e relembrou o treinamento que Ami Jounin passou depois de receber a espada. Fujin não conhecia nem o jutsu do dragão relâmpago nem o corvo relâmpago. Embora não fossem difíceis de aprender, ele decidiu manter as coisas simples e experimentar o jutsu False Darkness. Fujin começou a enviar seu chakra para a lâmina do espírito do trovão. Ele fechou os olhos e começou a criar o jutsu da falsa escuridão enquanto usava a espada como meio. Logo, ele abriu os olhos e apontou a espada para o céu. Uma grande quantidade de relâmpagos foi liberada da espada. Viajou em direção ao céu sem qualquer controle. Fujin franziu a testa e analisou. É difícil de controlar, não tenho controle sobre o relâmpago que liberei com a ajuda da espada. Além disso, minha eficiência foi bastante baixa. Perdi quase metade do meu chakra enquanto tentava criar o jutsu da falsa escuridão. No entanto, com a amplificação de 10 vezes que a espada fornece, o jutsu era 5 vezes mais forte do que seria sem a espada. Parece que precisarei praticar com esta espada por muito tempo para aumentar minha eficiência e controle. Fujin soltou um suspiro. Ele havia acrescentado mais um treinamento à sua agenda já ridiculamente apertada. Felizmente, este não precisará de tanto tempo e dedicação como alguns dos outros projetos de Fujin, como o Jutsu Flying Thunder God, o Wind Domain ou a Eight Inner Gate Steshik. Fujin decidiu, já que os clones das sombras também podem ter a lâmina do espírito do trovão, vou apenas criar vários clones das sombras para praticar. Devido à amplificação de chakra, os clones não precisarão de muito chakra para praticar. Vou criar 10 clones das sombras com 1% das minhas reservas de chakra e fazê-los treinar enquanto medito durante os 5 dias inteiros e só substituirei os clones das sombras depois que eles aparecerem. Fujin rapidamente agiu de acordo com seu plano. Ele criou 10 clones das sombras que começou a praticar, enquanto construía uma caverna na montanha e inscrevia os selos para melhorar a eficiência da meditação, como a sala em seu porão. Os clones de Fujin continuaram treinando enquanto Fujin apenas meditava e criava novos clones das sombras quando os existentes eram dissipados ou ficavam sem chakra. No dia 3, Fujin fez uma mudança. Ele parou de treinar o canhão Rasengan e em vez disso criou 2 clones das sombras com 30% de seu chakra cada e outros 2 clones com 10% de seu chakra cada, para trabalhar no Rasen Shuriken. O motivo da mudança foi que 2 clones com 10% de seu chakra cada eram insuficientes para criar o Rasen Shuriken. O clone que infundiu o chakra do vento no Rasengan precisava de um chakra muito mais alto para criá-lo adequadamente.
Fujin ficou surpreso com a quantidade de chakra necessária para o jutsu. Porém, ao pensar por algum tempo, ele lembrou que Naruto também não poderia fazer muitos até aprender o modo sábio e obter o controle do chakra de Kurama. O treinamento continuou por 5 dias seguidos antes que o efeito da pílula do soldado acabasse. Embora tenha feito grandes progressos, ele não ficou satisfeito. Ele descansou alguns dias antes de consumir outra pílula e continuar seu treinamento. Mais 3 dias se passaram. Fujin estava meditando em sua caverna quando de repente seus olhos se abriram. Ele desapareceu da caverna e apareceu a alguma distância de alguns de seus clones. 2 dos clones de Fujin estavam focados em seus jutsus. Um clone criou e manteve o Rasengan enquanto o outro clone infundia continuamente grandes quantidades de chakra do vento no Rasengan. Quando Fujin chegou, o Rasen Shuriken estava quase criado. Foi o melhor que os clones de Fujin criaram até agora. Fujin e Kaito observaram atentamente enquanto os 2 clones precisavam de mais 1 minuto para completar o jutsu. Um sorriso se formou em seus rostos quando conseguiram criar um Rasen Shuriken adequado pela primeira vez. O clone segurando o Rasen Shuriken olhou para ele e pensou: 5 dias para aprender liberação de vento. Rasengan e 8 dias para aprender o Rasen Shuriken com apenas 2 pares de clones das sombras treinando. Excelente! É hora de testar. Ele se virou e bateu o jutsu na montanha em que estavam treinando. O Rasen Shuriken afundou alguns metros na montanha. Ao mesmo tempo, o braço direito do clone da sombra sentiu a reação do jutsu e foi dissipado. O Rasen Shuriken explodiu um momento depois. Uma grande cratera se formou na lateral da parede enquanto ela se desintegrava em areia e solo. Um tremor foi sentido em toda a montanha, assustando todos os pássaros e animais que viviam na montanha ou ao redor dela. Demorou vários minutos para que a poeira e o solo assentassem ou voassem. Se alguém olhasse para a montanha, seria como se um grande monstro tivesse mordido a encosta da montanha. Kaito, que havia voado ao lado de Fujin, disse surpreso: "Isso foi legal. O que é esse jutsu?" Embora Kaito tenha visto a versão incompleta várias vezes, um Rasen Shuriken completo estava em um nível totalmente diferente. Ele podia sentir que nenhum dos dentes de sabre alados poderia resistir ao perigoso jutsu que Fujin acabará de criar. Fujin sorriu e disse: "Chama-se Rasen Shuriken. É um jutsu feito com chakra do vento e uma transformação de forma de chakra de alto nível." Enquanto falava, Fujin pensou: "Dito isso, ainda preciso de mais prática. Infelizmente, a quantidade de chakra que esse jutsu consome é ridícula. Vendo a quantidade de chakra que os 2 clones perderam, precisarei de 36% do meu chakra para apenas um Rasen Shuriken. É demais." Dito isto, deveria ser muito menos do que Naruto precisava inicialmente. Deveria ser porque eu sou muito mais eficiente na infusão do chakra do vento em comparação com Naruto, que acabará de aprender a manipulação do vento. Embora o jutsu pareça simples, já que só preciso infundir meu chakra do vento no Rasengan, é extremamente complicado. A única parte fácil é converter o chakra normal em chakra do vento e liberá-lo. Se o controle sobre o chakra do vento for ruim, muito chakra do vento será perdido durante o processo de infusão de chakra nele. Mesmo depois de infundir o chakra do vento no Rasengan, o clone que mantém o Rasengan deve garantir que o chakra do vento não seja perdido e permaneça dentro do Rasengan. Mesmo para mim, perdi cerca de 50% do chakra do vento que infundi no Rasengan durante esses processos. Se minha eficiência fosse de apenas 20%, então o chakra que eu precisava teria aumentado 2,5 vezes. Então não seria uma surpresa se ele precisasse de várias vezes mais chakra do que eu para criar um Rasen Shuriken com o mesmo poder. Claro, isso também significa que posso trabalhar para diminuir em grande parte a quantidade de chakra necessária para criar o Rasen Shuriken. No mínimo eu deveria tentar criar pelo menos 4 Rasen Shuriken com minhas atuais reservas de chakra. Claro, isso é apenas uma parte. Não sou fã de precisar de um Shadow Clone para ajudar a criar um jutsu. Preciso trabalhar para criar o jutsu sem precisar de outro clone das sombras para ajudar. Além disso, também preciso criar uma versão Lightning deste jutsu. Eu não deveria ser capaz de criá-lo com a ajuda da lâmina do espírito do trovão devido ao nível de transformação da forma do chakra envolvido. Mas mesmo sem isso, ter um jutsu de nível S que é tão destrutivo é sempre útil. No entanto, não estou tão acostumado a usar Lightning quanto estou com o Wind. Minha eficiência será muito pior com Lightning. Isso poderia criar algumas complicações. Outra variação que quero explorar mais tarde é se posso adicionar Fire Chakra ao Rasen Shuriken. Se eu puder, o jutsu será muito mais devastador que o Rasen Shuriken. Suspiro tanto para fazer de novo. Justamente quando sinto que estou indo para algum lugar, surge mais treinamento. Fujin soltou um suspiro. Embora entendesse a importância do treinamento e seguisse rigorosamente seu cronograma de treinamento, ele não pôde deixar de sentir fadiga. Ele pensou consigo mesmo: não é de admirar que haja tão poucos ninjas que alcançam um rank S apesar de ter tanta motivação, ainda estou me sentindo cansado. Para ninjas normais, é altamente improvável que alguém mantenha um cronograma de treinamento rigoroso por mais de alguns meses. De qualquer forma, devo ficar aqui por mais uma semana. Assim que eu pegar o jeito do Rasen Shuriken e do canhão Rasengan, irei embora. Voltarei mais tarde para melhorá-lo e aprender as variantes. Ficar mais tempo aqui sem informar Hiruzen sobre minha ausência não será bom. Capítulo 493. Fujin voltou a treinar. Ele treinou pelos próximos dias até que os efeitos da pílula do soldado acabassem. Depois de descansar alguns dias, ele tomou outro comprimido e treinou por mais 5 dias. Durante esse tempo, ele aprendeu o Rasen Shuriken, que agora precisava de 34% de seu chakra máximo. Seus clones poderiam criá-lo com sucesso todas as vezes. No entanto, ele não conseguiu criá-lo com apenas um clone. O canhão Rasengan também foi dominado. Fujin poderia impulsioná-lo em linha reta por quase 50 metros e controlar o momento de sua explosão. Além disso, ele poderia mudar sua direção em alguns graus, controlando os ventos que o impulsionavam para frente.
E por último, ele conseguiu dominar a lâmina do espírito do trovão. Ao contrário dos outros dois jutsus, Fujin poderia designar muitos clones das sombras para treinar a lâmina. Como resultado, seu controle sobre a lâmina já havia ultrapassado o de Yami Jounin, que lhe presenteou com a espada. Satisfeito com o progresso que avançou, Fujin decidiu ir para Konoha. Ao todo, ele passou 20 dias treinando naquela montanha. Fujin encerrou sua invocação reversa e apareceu de volta ao campo de treinamento. Assim que apareceu, viu Naruto treinando na sua frente. Uma expressão inexpressiva apareceu em seu rosto enquanto ele se perguntava: tenho encontrado ele com muita frequência ultimamente. Alguém está brincando comigo? Da última vez, Naruto apareceu alguns minutos depois de voltar para casa. Desta vez, ele apareceu instantaneamente. Ele não pôde deixar de se perguntar: a Goromo está ajudando a reencarnação de seu filho? Provavelmente não. Duvido que ele prestasse atenção a algo tão insignificante. Naruto imediatamente viu Fujin quando ele apareceu. Ele rapidamente correu em sua direção e perguntou com entusiasmo: Fujin, quando você voltou? Fujin respondeu: apenas um momento atrás. Estou com um pouco de fome, quer visitar Ishiraku? Naruto pulou animadamente e disse: claro que sim. Acredite. Fujin sorriu e disse: tudo bem, corremos até lá. Acredite. Naruto ficou surpreso. Ele perguntou: Haki. No entanto, antes que pudesse completar sua pergunta, Fujin já havia desaparecido. Percebendo que Fujin já havia começado, ele reclamou: ei, não é justo. Espere por mim. Naruto imediatamente começou a correr em direção ao Ishiraku. Desnecessário dizer que Fujin chegou à barraca em poucos segundos e sentou-se no banquinho. Ayami ficou surpresa quando Fujin apareceu de repente do nada e estava sentado no banquinho. Ela rapidamente sorriu e disse: Fujin, você não visita há algum tempo. Fujin acenou com a cabeça e disse: sim, eu estava ocupado com algumas missões. Traga-me o de sempre. Na verdade, o dobro disso. Faz um tempo que não como boa comida. Além disso, faça algumas tigelas para Naruto. Ele deveria estar aqui em às vezes. Ayami disse: Naruto também está vindo? Tudo bem, pedido está chegando. Ela rapidamente entrou para ajudar seu pai. Poucos minutos depois, Naruto exausto chegou à loja de ramen. Ele respirou fundo mostrando seu cansaço. Pouco antes de reclamar, Fujin disse: isso é muito lento, Naruto. Você precisa treinar mais. Isso fez Naruto explodir. Mesmo antes que ele pudesse reclamar, Fujin o provocou ainda mais. Ele apontou para Fujin e reclamou agressivamente: seu trapaceiro. Você começou sem me avisar. E você usou um jutsu que eu não conheço. Lute limpo. Fujin inclinou a cabeça e disse: lute limpo? Durante as missões, seus inimigos jogaram limpo? Você sempre precisa estar alerta, Naruto. Além disso, mesmo se eu tivesse jogado limpo, ainda teria derrotado você por mais de 5 minutos. Olhar. Fujin apontou para Ayami, que já estava trazendo algumas tigelas. Uma expressão estupefata apareceu no rosto de Naruto quando ele disse: como pode ser isso? Eu só precisei de 5 minutos para vir aqui. Fujin riu e disse: eu disse que você era lento. Naruto não tinha certeza do que dizer. Ele simplesmente ficou abatido e seus ombros caíram. Ayami colocou as tigelas e disse: Fujin, não provoque tanto Naruto. Naruto, ele está apenas brincando com você. Veja, ele já pediu para você também. Venha comer. O humor de Naruto imediatamente melhorou quando ele pulou no assento ao lado de Fujin. Fujin apenas riu e começou a comer o ramen. Enquanto comiam, Fujin perguntou: então, como está progredindo seu treinamento? Naruto respondeu: eu posso andar e correr na água. A combinação de jutsu ainda é muito difícil. Fujin acenou com a cabeça e disse: isso é um bom progresso. Você pode concentrar toda a sua atenção nos jutsus combinados agora. Apenas lembre-se de praticar os 4 jutsus individualmente de vez em quando e praticar escalada em árvores e caminhada na água uma vez por semana ou mais. Naruto acenou com a cabeça e perguntou: você poderia me ensinar como pode desaparecer de repente? Fujin balançou a cabeça e respondeu: aprender muitos jutsus ao mesmo tempo não é uma coisa boa. Você deve se concentrar em dominar o que já sabe por enquanto. Mais jutsus facilmente no futuro. Naruto olhou para Fujin e imediatamente o importunou: vamos. Apenas me ensine esse jutsu. Vou dominar todos eles, acredite. Fujin riu e disse: tudo bem. Que tal isso? Vou te ensinar esse jutsu como presente de formatura assim que você se formar. Combinado? Naruto imediatamente sorriu e disse: feito. Faltavam apenas alguns meses para o exame de graduação. Embora Naruto ainda não conseguisse executar o jutsu do clone, aprender tantos novos jutsus e habilidades aumentou consideravelmente sua confiança. Os dois conversaram um pouco mais sobre coisas casuais enquanto comiam. Naruto atualizou Fujin sobre as pegadinhas que ele pregou durante o tempo que Fujin esteve fora. Fujin deu a Naruto algumas dicas sobre como melhorar ainda mais suas pegadinhas e o mandou embora, garantindo que Naruto não o incomodaria por pelo menos alguns dias. Fujin voltou para sua casa. Ele se espreguiçou um pouco e pensou: acho que estamos de volta ao treinamento do Deus Voador do Trovão. Preciso aumentar meu alcance de teletransporte. Já descansei um dia na montanha depois que os efeitos da pílula do soldado acabaram. Posso fazer um treinamento de baixa intensidade de chakra hoje. Fujin entrou em seu porão e começou a treinar. Ele já havia cavado um buraco de 1 quilômetro de extensão sob sua casa e coberto com uma série de focas para evitar a detecção. Ele tinha acabado de começar seu treinamento quando a campainha tocou. Fujin se perguntou: eu mandei Naruto embora. Quem é agora? Ele espalhou seu campo de chakra e sentiu 2 ninjas. Por um momento ele se perguntou: quem são esses 2? Ah, são eles. Eu me pergunto o que eles querem. Embora Fujin pudesse se lembrar das assinaturas dos chakras, ele tinha visto muitas delas.
Como tal, era difícil identificar as assinaturas de chakra das pessoas cujas assinaturas de chakra ele não tentava lembrar especificamente ou não via regularmente. Era como tentar lembrar nomes ou rostos, mas um pouco mais difícil. Afinal, você veria rosto sempre que conhecesse a pessoa e usaria seus nomes ao falar com ela ou sobre ela. No entanto, Fujin só conseguiu ver a assinatura do chakra quando ativou seu campo de chakra ou focou o chakra em seus olhos. Não era algo que Fujin fazia regularmente enquanto estava em Konoha. Ele enviou um Shadow Clone para ver o que os dois visitantes queriam. Assim que o clone abriu a porta, o alívio apareceu nos rostos dos visitantes. Yasushi suspirou de alívio e disse, finalmente encontramos você. Arumi suspirou também e acrescentou, estávamos ficando preocupados depois de não ver você por tanto tempo. Os dois eram os assistentes que Hiruzen designou para ajudar Fujin em seus deveres no conselho. O clone de Fujin ergueu uma sobrancelha ao perceber que ambos pareciam estar sob imensa pressão. Ele perguntou, deixe-me, o que está incomodando vocês dois? Aconteceu alguma coisa? Embora Fujin raramente interagisse com eles, os dois ainda eram seus subordinados. Como tal, Fujin os ajudaria, a menos que o assunto fosse muito problemático. Porém, para sua surpresa, em vez de responder, os dois olharam para ele com uma expressão cheia de reclamações. O clone se perguntou, por que eles estão olhando para mim como se eu lhes devesse 1 milhão de ryu? Os dois Chunins ficaram sem palavras ao ver a expressão confusa no rosto do clone. Após 1 minuto de silêncio, Yasushi disse, você não visita o escritório há mais de 1 mês e meio. Capítulo 494. O clone de Fujin de repente percebeu porque os dois estavam reclamando. Ele pensou, entendo. Como estava ocupado com o treinamento, comecei a visitá-lo apenas uma vez a cada 15 dias. Já se passaram quase 2 semanas quando saí para estabelecer a Phantom Heaven Society. Passei mais de 2 semanas lá. Então fui imediatamente para o Monte Muteki e passei quase 3 semanas lá. Agora que penso nisso, tenho estado tão ocupado que esqueci completamente deste trabalho. Suspiro, aquele Hiruzen me dá tanto trabalho. Felizmente, Hiruzen não conseguiu ouvir os pensamentos de Fujin. Caso contrário, ele teria convocado Ema e perseguido Fujin, ou pelo menos pensado em fazer isso. De todos os membros do conselho, exceto os anciãos, Fujin representava o maior número de ninjas. No entanto, ele foi quem menos trabalhou. Sem nenhuma vergonha no rosto, o clone perguntou. Eu estava ocupado com treinamentos e missões. Enfim, qual é o problema? Desde quando começamos a ter tanto trabalho para você ficar tão estressado? Yasushi respondeu, bem, um dia depois de você partir para a missão, Katsuhiro-sama queria se encontrar com você. Ele tem algo muito importante que deseja discutir com você. No entanto, você não estava lá. Ele foi paciente até você voltou da missão, mas desde então ele vem nos pressionando diariamente. Tentamos encontrá-lo, mas na sua porta havia uma placa dizendo que você estava ausente. O clone se perguntou, Katsuhiro? Aquele velho Elite Jounin? O que ele quer comigo? Dito isto, vendo o quanto esses dois estão problemáticos, parece que ele tem feito mais do que apenas pressioná-los. Suspiro, parece que preciso estabelecer algum prestígio. Embora Fujin fosse extremamente forte e temido na maioria das outras aldeias, em Konoha ele não tinha o mesmo prestígio. Qualquer reputação que ele tivesse se devia à sua generosidade, aos rumores sobre ele ser o espadachim espectral e seu assento no conselho. Apenas um pequeno grupo de pessoas sabia o quão aterrorizante era a força de Fujin, e mesmo eles nunca tinham visto Fujin em ação. Como tal, sua reputação era muito inferior à de Kakashi ou dos líderes do clã. Fujin não se importou particularmente com isso, pois nunca enfrentou qualquer obstrução em Konoha. Hiruzen concordou mais ou menos com seus pedidos, a menos que fossem ultrajantes e Gai tivesse lhe ensinado abnegadamente os 8 portões internos. Ele não estava interessado em mais influência. No entanto, isso presumia que ninguém tentava fazer política com ele. O clone de Fujin disse, o que era tão urgente para ele continuar visitando diariamente? Aruma perguntou, devemos ligar para ele? O clone respondeu, não. Basta enviar um mensageiro normal. Vocês dois não precisam agir como mensageiros, a menos que entrem em contato comigo, Lord Okage ou o comandante Jounin. Encontro vocês no escritório. Na frente deles, o clone fechou a porta e desapareceu. Quanto ao corpo principal de Fujin, ele continuou treinando no porão. Yasushi e Aruma trocaram olhares. O alívio podia ser visto em ambos os rostos. As últimas 3 semanas foram bastante difíceis para eles. Aruma disse, embora não pareça, parece que ele estava chateado. Yasushi acenou com a cabeça e disse, sim, eu estava preocupado que ele não se importasse conosco. Katsuhiro é um Jounin de elite há muito tempo e é muito respeitado. Na verdade, ele é um desde antes de Fujin ingressar na academia. Eu estava preocupado que Fujin pudesse não saber muito sobre política. Felizmente, esse não parece ser o caso. Ele pode aproveitar esta oportunidade para estabelecer seu prestígio. Um sorriso pôde ser visto no rosto de Yasushi. Ele tinha visto várias dessas batalhas políticas quando trabalhou sob o comando de Inoishi. No entanto, Aruma estava preocupado porque era novo. Ele perguntou, Katsuhiro tem muita reputação. Na verdade, ele é o mais renomado entre os ninjas civis. Quase todos os ninjas civis o admiram. Será um problema se Fujin o confrontar? Yasushi respondeu, não. Será apenas um confronto entre eles. Não nos envolveremos. Se Fujin perder, seremos transferidos para outras funções. Acho que alguns membros do conselho queriam apoiar Katsuhiro para o assento de Fujin. Está dentro. Você não precisa se preocupar. Apenas sente-se e observe. É uma das únicas coisas divertidas neste trabalho. Ao contrário de Yasushi, que parecia ansioso por isso, Aruma ainda estava muito preocupado. Os dois saíram imediatamente em direção ao edifício Okage. Depois de enviar um mensageiro para ligar para Katsuhiro, os dois voltaram ao escritório de Fujin e viram seu clone folheando os documentos do escritório. Ao notá-los, o clone disse, que bom que vocês dois retornaram.
Informe-me sobre todos que visitaram o escritório na minha ausência. Vamos resolver seus problemas. Yasushi e Aruma começaram imediatamente a trabalhar. Um por um, eles começaram a resolver todos os casos levantados durante o mês passado. Fujin geralmente não recebia muitos pedidos. Embora alguns inicialmente estivessem curiosos, a maioria perdeu o interesse depois de ver quão lento ele respondia, quão pouco tempo ele alocava para reuniões e quão rapidamente ele os dispensava. Como resultado, os ninjas só o visitariam se fosse um assunto crítico. Meia hora depois, Katsuhiro apareceu no escritório de Fujin e bateu na porta. O clone disse preguiçosamente, entre. Katsuhiro entrou no escritório e olhou para o clone de Fujin que mal olhou para ele e disse, espere alguns minutos. Eu cuidarei deste caso e depois ouvirei você. Sem lhe dar chance de responder, o clone de Fujin começou a fazer perguntas a seus dois subordinados sobre o assunto em questão. Tanto Yasushi quanto Aruma se sentiram estranhos, mas lembrando-se da pressão que Katsuhiro exerceu sobre eles nos últimos dias, eles também o ignoraram e começaram a ajudar Fujin. Vê-lo parado sem receber atenção aliviou algumas das reclamações que tinham sobre ele. Uma carranca apareceu no rosto de Katsuhiro. Fujin não lhe deu chance de falar. Na verdade, ele o ignorou completamente. O mesmo fizeram seus subordinados. No entanto, as palavras de Fujin deixaram-no com poucas opções de resposta. De repente, ele percebeu algo que fez sua raiva disparar. Felizmente, ele conseguiu se conter graças à sua longa experiência. Depois de 4 minutos, eles finalmente terminaram o caso que estavam examinando. O clone fechou o arquivo e olhou para Katsuhiro. Com um sorriso no rosto, ele disse, ouvi dizer que você estava bastante impaciente para me conhecer, Katsuhiro-san. Eu me pergunto qual é o problema. Katsuhiro bufou irritado e disse, primeiro você me faz esperar semanas só para conhecê-lo. Quando você finalmente chega ao escritório, você ainda me faz esperar. E em vez de vir aqui você mesmo, você enviou um clone das sombras. Enquanto ele falava, a raiva em sua voz aumentava continuamente. Não só Fujin não veio, mas o clone das sombras que ele enviou também tinha muito pouco chakra. Foi um enorme desrespeito a alguém experiente e respeitado como Katsuhiro. Enquanto isso, Yasushi e Aruma ficaram atordoados. Eles se entreolharam, incrédulos. Yasushi olhou para Fujin mais uma vez e pensou, ele é um clone das sombras? Ele enviou um clone para se encontrar com Katsuhiro? Eu nunca vi Lord Okage sendo tão desrespeitoso. Ao mesmo tempo, Aruma se perguntou, ele alguma vez veio pessoalmente ao escritório? Ou ele sempre mandava um clone? O clone de Fujin ignorou sua raiva e perguntou com uma expressão confusa no rosto, você está em uma missão secreta ou de nível S? Katsuhiro pensou, que diabos? O que isso tem a ver com alguma coisa? Ele respondeu, agora não. O clone perguntou, por que você está ficando tão nervoso por alguns minutos? Vendo seu estado, seria de se supor que estamos em uma guerra ou algo assim. Você deveria relaxar, Katsuhiro-san. Caso contrário, outros entenderiam mal. Agora, por que você quis me conhecer? Aruma apenas continuou observando Fujin com uma expressão estupefata. Ele pensou, ele não apenas ignorou o fato de não o encontrar por semanas, mas também ignorou o fato de ter enviado apenas um clone. Em vez disso, ele repreendeu Katsuhiro por estar nervoso. Yasushi, você tem certeza de que ficaremos bem? Apesar de sua experiência, Yasushi também estava cada vez mais preocupado. Ele tinha visto Inoishi sendo rígido e desrespeitoso, mas nunca o tinha visto ser assim com o Jounin de Elite. Enquanto isso, Katsuhiro estava preso em um dilema. A falta de vergonha de Fujin o pegou completamente desprevenido. Ele não conseguia decidir se deveria encerrar o assunto ou ceder porque Fujin não estava confrontando abertamente. O desrespeito, embora óbvio, não era algo do qual ele pudesse reclamar, já que Fujin poderia facilmente alegar ignorância e dar desculpas. Ele pensou, maldito Danzo, você não disse que lidar com ele seria tão difícil. Preciso me acalmar. Como ele não quer me ofender abertamente, continuarei com o plano. Katsuhiro disse, eu tinha uma proposta para você, um plano que seria extremamente útil para os ninjas civis e nos tornaria muito mais fortes. Quero que você o apresente ao conselho e faça com que seja aprovado. O clone de Fujin ficou intrigado. Não muito tempo atrás, Fujin apresentou ao conselho uma proposta que ainda não foi implementada. Ele perguntou, qual é a proposta? Ao mesmo tempo ele pensou, ele controlou sua raiva com muita facilidade. Os ninjas mais velhos são particularmente sensíveis ao respeito que recebem dos jovens. Como eu imaginei, ele está planejando alguma coisa. Capítulo 495. Katsuhiro explicou, nos clãs ninja, os mais velhos do clã sempre instruem e orientam os mais novos. Eles lhes passam suas técnicas secretas que tornam muito fácil para eles se tornarem junins especiais com pouco esforço. Além disso, eles também organizam grupos para se juntarem assim que se tornarem chunins. Em comparação, não temos acesso a nenhum jutsus ou orientação de nenhum idoso. Quero nivelar o campo de jogo. O clone de Fujin inclinou a cabeça e disse, a biblioteca da aldeia está aberta a todos e tem centenas de jutsus. Qualquer um pode fazer uma visita e pegar os jutsus que são adequados para eles. Você está reclamando? Katsuhiro balançou a cabeça e disse, não é a mesma coisa. Os jutsus normais da biblioteca não são tão úteis quanto as técnicas secretas. O clone de Fujin disse com desdém, eu discordo. Em vez de reclamar por não termos técnicas secretas, precisamos treinar com mais dedicação e treinar nossos jutsus para o próximo nível. Esforço. O próprio Fujin dependia muito da biblioteca. Embora ele tenha recebido alguma ajuda de Hiruzen e Rinjiro, que lhe ensinaram técnicas de sabre samurai, técnica de vento e vácuo, forneceram o pergaminho para o deus voador do trovão e permitiram que ele aprendesse o jutsu do clone das sombras bem mais cedo do que normalmente. Não havia como negar a ajuda. A biblioteca forneceu.
Mesmo sem a ajuda de Rinjiro e Hiruzen, Fujin não teria nenhum problema em se tornar um ninja Rank S. A única diferença seria que ele precisaria de mais tempo e progredir ainda mais teria sido difícil. Dito isto, qual ninja Rank S não receberia atenção especial de Hiruzen? Fujin viu poucas razões pelas quais alguém não se tornaria um Jounin, a não ser a falta de vontade de fazer o esforço necessário. Katsuriro entendeu que não seria capaz de vencer Fujin neste debate. Afinal, ele também dependia da biblioteca. Ele disse, mesmo que os jutsus estejam disponíveis, não é a mesma coisa. Sem a orientação adequada, é difícil aprender os jutsus. Mesmo que todos recebam um sensei atribuído, a maioria dos genin civis recebe apenas um sensei chunin. Eles são não estou muito qualificado para ajudá-los depois que se tornarem chunins. É por isso que quero que você proponha a construção de uma sala de orientação para ninjas civis. O clone de Fujin ficou intrigado novamente. Ele perguntou, o que será o salão de orientação? Katsuriro explicou, funcionará como um salão onde os ninjas civis podem fazer pedidos. Por exemplo, digamos que alguém queira ajuda para aprender o jutsu do dragão de água. Veja as solicitações existentes. Se um ninja civil veterano que dominou esse jutsu tiver tempo, ele poderá guiar esse ninja. É claro que ensinar um de cada vez não será muito viável. Por isso, a sala de orientação analisará todas as solicitações e as agrupará. Dessa forma, os ninjas veteranos conseguem ver qual jutsu tem maior número de solicitações e guiar vários ninjas ao mesmo tempo. Isso permitirá que nós, ninjas civis, sejamos mais corajosos ao decidir os jutsus que aprendemos e evitemos quaisquer erros que possamos cometer ao aprendê-los. O clone de Fujin ficou surpreso. A proposta era realmente muito boa. Não havia dúvida de que os ninjas civis se beneficiariam muito. As sugestões anteriores de Fujin no conselho foram extremamente benéficas para os futuros ninjas civis. Por outro lado, a proposta de Katsuriro beneficiaria os ninjas civis existentes que ainda tinham vontade de se tornarem mais fortes. Ele pensou, entendo. Tal plano. Nada mal. Nada mal. Que bom esquema é esse? Ele quer meu assento no conselho. Dito isto, quem lhe deu confiança para pensar que poderia ocupar meu lugar? Fujin não conseguiu o assento no conselho devido à sua perspicácia política. Ele recebeu devido a Hiruzen reconhecer e fazer uso da força esmagadora de Fujin. Além de Hiruzen, não havia ninguém no conselho que pudesse derrotá-lo em uma luta. Como tal, ele não estava muito preocupado. Ele assentiu e disse, será muito benéfico. Esta é uma ótima ideia, Katsuriro-san. Katsuriro acrescentou, outro método para tornar os ninjas civis mais fortes seria obter cristais elementais atribuídos a nós. Os ninjas do clã são mais fortes do que nós porque têm o apoio de cristais elementais desde que eram jovens. Isso se estivermos na Ambu. Quero que você exija cristais elementais para ninjas civis também. O clone de Fujin balançou a cabeça e disse, já perguntei. Lord Okage recusou. A vila já está enfrentando um déficit. Katsuriro argumentou, mas os clãs ainda recebem uma grande quantidade de cristais elementares todos os anos. No entanto, o clone o interrompeu e disse, como eu disse, Lord Okage recusou. Se você quiser conversar com ele, sinta-se à vontade para fazê-lo. Katsuriro não esperava ser recusado tão diretamente. Ele analisou. Parece que Danzo estava certo. Fujin apenas seguiria o que Lord Okage dissesse. Que pena. Ele respondeu. Tudo bem, vou abordar esse assunto com Lord Okage. Você pode aprovar a proposta na próxima reunião do conselho? O clone de Fujin sorriu e disse. Na verdade, já que foi você quem teve essa ideia brilhante, por que não faz a proposta também? Quem apresentou esta proposta? Katsuriro ficou chocado. Ele pensou. Que diabos? Ele não vai tentar roubar o crédito por ter tido essa ideia? Dito isto, isso também não é ruim. Todos saberão diretamente que fui eu quem apresentou essa ideia. Não precisarei espalhar a notícia de que fui eu quem inventou isso. Não, eu deveria fazer isso também. Ele assentiu e disse, tudo bem, vou fazer isso. Ele começou a sair. No entanto, antes que ele pudesse sair, o clone de Fujin disse, quando terminar, entregue a esses dois. Da próxima vez, você não precisa se preocupar. Ligo para você assim que estiver livre. Katsuriro entendeu o que Fujin insinuou. Yasushi e Aruma também ficaram aliviados ao ouvir isso. Katsuriro acenou com a cabeça e concordou antes de sair. Ele queria o assento de Fujin e não tinha nenhum problema com seus dois subordinados. Ao sair, os olhos do clone de Fujin começaram a brilhar enquanto ele observava o fluxo de chakra de Katsuriro. Um sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele pensava. Eu deveria ter adivinhado. Seu chakra não está fluindo naturalmente. Há uma ligeira diferença de quando vi pela última vez. Danzo. Então é ele quem o empurra do fundo. Dito isto, Katsuriro deveria ter tido tais intenções normalmente. Caso contrário, Danzo não teria sido capaz de empurrá-lo contra mim tão facilmente, estando completamente inconsciente de qualquer influência externa. Vendo que Katsuriro havia desaparecido de sua vista, Yasushi disse suavemente, Fujin, você ainda é novo no conselho e não tem sido muito ativo. Então você pode não ter visto isso, mas ele quer seu assento no conselho. Como Fujin o defendeu, Yasushi sentiu-se compelido a informá-lo sobre os jogos políticos que outros representavam. Para sua surpresa, o clone de Fujin acenou com a cabeça e disse, eu sei. Yasushi perguntou, então por que você está deixando ele apresentar a proposta e dando-lhe o crédito? Se você tivesse feito a proposta, poderia ter recebido o crédito. O clone de Fujin sorriu e perguntou, o que farei com esse pequeno crédito? Não estou interessado em jogos políticos. Contanto que Konoha se beneficie, estou feliz. Yasushi e Aruma ficaram surpresos com as palavras. Embora Yasushi não tenha dito nada, ele ficou desapontado. Ele pensou, ele ainda é muito jovem. Se ele mantiver essa atitude, talvez não consiga manter seu assento. Que pena. Alguém como ele poderá ajudar muito a aldeia. Infelizmente, pessoas como ele não duram na arena política.
Capítulo 496. Os pensamentos de Yasushi foram extremamente precisos. Ou melhor, teriam sido se as palavras e pensamentos de Fujin tivessem sido os mesmos. Fujin pensou, qual é a utilidade de tentar obter crédito? Ele obviamente veio preparado. Se eu tivesse tentado roubar o crédito, teria caído em uma armadilha. Mesmo Hiruzen dificilmente apoiaria meu assento no conselho se isso acontecesse. Já que não posso receber o crédito, por que deveria trabalhar duro? Deixe eu fazer tudo sozinho ou com a ajuda de Danzo. Além disso, embora nunca tenha feito política na minha vida anterior, sei como funciona a burocracia. No conselho, só eu posso apresentar esta proposta devido à sua natureza. Os membros civis não podem fazer isso porque representam a população não ninja. Os anciãos obviamente não farão isso, pois ofenderão os líderes do clã. Quanto aos líderes do clã, não há razão para sequer pensar. Então, deixe eu apresentar uma proposta. Adiarei minha resposta ao máximo que puder e depois apontarei as falhas em sua proposta e pedirei que a refaça. Contanto que ele não conclua a proposta antes da reunião do conselho, ele terá que esperar 6 meses até que a proposta possa ser apresentada novamente. É tempo suficiente para eu descobrir por que Danzo está tentando isso e quem são os outros que o estão ajudando. O clone de Fujin olhou para Yasushi e disse, vamos cuidar dos casos restantes. Concluiremos todos os casos pendentes hoje. Já que ele estava lá, ele poderia muito bem completar tudo. Yasushi e Aruma começaram imediatamente a trabalhar. Enquanto continuava trabalhando, o clone de Fujin pensava no novo problema que surgiu do nada. Ele analisou, minha posição no conselho deveria ter sido estável. Se houver alguma instabilidade, então deverá ser devido à minha última proposta. Não pensei muito naquela época, pois pensei neles na hora. Mas quando analisei mais tarde, percebi que isso compromete a autoridade dos clãs ninja. Na verdade, também afeta o clã Sarutobi de Hiruzen. Então, se ele decidir contra isso, há pouco que eu possa fazer a respeito. No entanto, isso não deve ser motivo para meu assento ficar vulnerável. Afinal, se Hiruzen for contra, essas mudanças nunca serão implementadas. Como tal, ninguém tem qualquer razão para se opor a mim, desde que eu não tente forçar essas mudanças. Por outro lado, se Hiruzen estiver a bordo, ele convencerá o resto dos clãs. Na verdade, até mesmo Mura e Koharu deveriam apoiar essas mudanças. A única maneira de ocorrer um problema é se Danzo conseguir virar 1 ou 2 líderes do clã contra mim e também ganhar o apoio dos 5 membros civis e dos outros 2 anciões. Como ele está realizando esse movimento, significa que obteve pelo menos alguns ganhos. Caso contrário, não há sentido nisso. Mas por que algum líder de clã o apoiaria? Não é como se o problema fosse grande. Eles só precisarão se esforçar mais. Contanto que eles possam treinar seus ninjas para serem junins em vez de parar nos junins especiais, eles ainda serão os responsáveis pela vila. Sem mencionar que sua capacidade de sobrevivência aumentará. Embora fosse uma razão plausível, Fujin não achava que fosse grande o suficiente para que alguém realmente se opusesse a ele. Afinal, a força de Fujin permaneceria independentemente de ele fazer parte do conselho ou não. O clone concluiu, acho que ele esperava que eu atrapalhasse esse esquema. Se eu tivesse apresentado esta proposta como minha, então os líderes do clã poderiam ter me visto como alguém que queria fortalecer os civis de forma muito agressiva. Minhas mudanças propostas para a academia terão impacto em cerca de 10 a 15 anos. No entanto, a proposta de Katsuhiro terá impacto dentro de 2 anos. Uma é uma ameaça futura, enquanto a outra é uma ameaça imediata. Teria permitido que Danzo influenciasse alguns líderes de clã. E uma vez que ele tornou público que tentei roubar crédito, ele poderia facilmente ter feito Omura e Koharu votarem contra mim e pressionado Hiruzen a não tomar partido. Hehehe, um bom esquema de fato. Parece que aquele bastardo ainda não está satisfeito. Matá-lo agora não é benéfico para mim. Mas é hora de cortar suas asas. Aqueles ninjas de Ami não eram bons o suficiente para praticar. Eu estava planejando visitar Kiri mais tarde, mas os ninjas raiz também deveriam fornecer uma prática decente. Além disso, preciso aumentar a atenção que presto aos acontecimentos dentro da aldeia. Especificamente, aqueles 5 membros civis do conselho. Eles detêm uma parcela significativa de votos no conselho. Não concordei com nenhum dos convites para reuniões, apesar de estar no conselho há tanto tempo. Portanto, não é surpresa que eles queiram jogar jogos políticos. Mas não tenho tempo a perder com eles. Se eles se tornarem uma dor de cabeça, terei que eliminar um deles. Isso deve garantir que os 4 restantes permaneçam dentro dos seus limites. Também dará a Hiruzen a oportunidade de empossar alguém mais leal a ele. Dito isto, por que exatamente Hiruzen permitiu que a influência de Danzo sobre eles fosse tão forte? É uma dor de cabeça desnecessária. Ele não conseguia adivinhar o que Hiruzen estava pensando. Porém, o clone de Fujin ficou satisfeito com os planos que criou e parou de pensar nisso. Não havia necessidade de complicar excessivamente a situação. Ele continuou trabalhando até tarde da noite até que todo o trabalho fosse concluído antes de se dissipar e enviar as memórias de volta para Fujin. No porão, Fujin abriu os olhos ao receber todas as memórias. Um sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele pensava. Parece que Danzo ficou impaciente comigo ficando em minha casa e no campo de treinamento por meses. Suspiro, ele é muito mais difícil de lidar. Apesar de mexer comigo tantas vezes, ele não me deu uma única abertura para agir. Tão esperado quanto alguém que opera uma organização como a Raiz. Ele não deixa rastros. Se não fosse pelo meu conhecimento, eu não teria sido capaz de vincular esses incidentes a ele. Embora não seja totalmente ruim, matá-lo tão cedo teria me feito perder uma oportunidade futura. Além disso, como ele tem muito tempo livre, vou dar-lhe algo com que se preocupar, em vez de perder tempo comigo. Em um instante, 4 clones das sombras apareceram ao lado de Fujin. Cada um tinha 20% do chakra que Fujin tinha atualmente. Imediatamente, todos os 4 mudaram suas aparências e físicos para serem completamente diferentes uns dos outros. Além disso, eles usavam máscaras e capas para se disfarçarem ainda mais.
Olhando um para o outro, um clone disse: vou para o leste. Eu irei para o oeste. Vou ficar com a base norte. O último clone não disse nada. Todos os 4 esconderam seu chakra e desapareceram da casa de Fujin. Dentro de Konoha, Raiz tinha uma base principal onde Danzo geralmente ficava. No entanto, essa foi uma das muitas bases controladas por Raiz. Quando Fujin inspecionou secretamente a vila, ele encontrou até 37 outras bases subterrâneas escondidas. Claro, a maioria das bases foram fechadas depois que Hiruzen cortou a mão de obra de Danzo após o massacre Uchiha. No entanto, o Raiz ainda operava 4 dessas bases, cobrindo todas as direções. Cada uma dessas 4 bases tinha de 2 a 6 ninjas Raiz gerenciando-a a qualquer momento, dependendo da mão de obra disponível. Somente se Raiz tivesse que mobilizar todas as suas forças para fora da aldeia é que essas bases seriam fechadas. O alvo de Fujin eram aquelas 4 bases. Os clones de Fujin se moveram secretamente por Konoha, sem deixar rastros. Nenhum único ninja foi capaz de detectá-los. O clone indo para o sul alcançou seu alvo primeiro. Ele parou do lado de fora da base quando a surpresa apareceu em seu rosto. Ele analisou. Tem 9 ninjas dentro dessa base? Isso é estranho. Danzo está tramando alguma coisa? Preciso verificar quem é. Se Danzo estiver presente aqui, terei que recuar. Meu corpo principal pode enviar um clone para atingir a base Raiz principal. Lutar contra alguém como Danzo deixaria muitas pistas. Sem mencionar que matar alguém tão forte como Danzo exigiria que Fujin fizesse tudo, e ele ainda não seria capaz de garantir a morte de Danzo e muito menos manter essa luta em segredo. Isso não poderia ser feito com um mero clone. No entanto, como Fujin estava atacando todas as 4 bases, o clone não viu necessidade de ser muito cuidadoso. As bases Raiz estavam muito bem escondidas do público. Todas as bases estavam vários metros abaixo do solo. Além disso, eles estavam cobertos por vários selos para garantir que permanecessem escondidos e fossem fortes o suficiente para não desabar devido a alguns jutsus. Portanto, não havia medo de que forças externas interferissem na luta. O clone entrou diretamente na base e ativou seu campo de chakra, cobrindo toda a base. Imediatamente, todos os 9 ninjas Raiz detectaram o campo de chakra e piscaram em direção à localização do clone. Por trás da máscara, um sorriso apareceu no rosto do clone de Fujin. Ele pensou: bom, Danzo ou qualquer outro Elite Junins não estão aqui. É hora de entrar em fúria. Capítulo 497. Já era tarde da noite em Konoha. A maioria das pessoas já tinha ido dormir. Apenas alguns Zambu e alguns ninjas em funções de patrulha e trabalhos semelhantes estavam acordados. Em um local bastante discreto entre 2 campos de treinamento remotos, existia uma base escondida a cerca de algumas dezenas de metros de profundidade. A base não era muito grande como algumas das outras bases de Konoha. Tinha apenas 7 salas e 2 caminhos para entrar e sair da base. Em circunstâncias normais, esta base nunca foi perturbada. No entanto, neste dia, cada ninja Raiz sentiu um campo de chakra detectando agressivamente todos na base. Isso surpreendeu os ninjas Raiz momentaneamente. Desde que se juntaram ao Raiz, eles nunca tinham visto alguém invadindo uma base do Raiz com tão pouca restrição. Mesmo Okage não faria isso. Outro fator importante a lembrar é que a base estava coberta por vários selos. Estava perfeitamente escondido. Mesmo um grande mestre Fuinjutsu teria dificuldade em localizar a base. No entanto, alguém invadiu. Em menos de um segundo, todos os 9 ninjas Raiz entraram em ação. Eles começaram a se mover em direção à fonte do campo de chakra. Infelizmente, o intruso foi muito mais rápido. Tendo percebido que não havia assinaturas de chakra com as quais ele estivesse familiarizado, o clone de Fujin não teve nenhum motivo para hesitar. Ele avançou e atravessou a porta bloqueando seu caminho. Dentro da sala, os olhos dos 2 ninjas Raiz que se moviam rapidamente também se arregalaram. De fato, havia alguém que estava invadindo a base Raiz. Os ninjas Raiz imediatamente pegaram suas armas. Não havia necessidade de trocar palavras com alguém que faria isso. Eles só precisavam matá-lo ou capturá-lo. Ambos jogaram várias shurikens e kunai no clone de Fujin. Vendo o ataque iminente, o clone de Fujin pescou e apareceu à sua direita. Ao mesmo tempo, 3 Senbon apareceram na mão direita de Fujin e relâmpagos começaram a fluir através deles. Num piscar de olhos, Fujin jogou os 3 Senbon no ninja Raiz ao lado dele. O ninja Raiz imediatamente agarrou sua kunai para bloquear o Senbon. No entanto, antes mesmo que ele pudesse mover o braço, o Senbon se moveu na velocidade da luz e perfurou seus olhos e testa. Devido à posição de Fujin, os 2 ninjas Raiz estavam em linha reta. Como resultado, o ninja Raiz por trás daquele que Fujin tinha como alvo também não foi poupado. 2 Senbon perfuraram sua cabeça enquanto o terceiro perfurou seu pescoço. Ambos os ninjas Raiz caíram mortos em um instante. Seus cérebros também foram danificados, impossibilitando que alguém lesse suas memórias. Quanto ao Senbon, eles continuaram atravessando várias paredes antes de pararem. Ao mesmo tempo, os ninjas Raiz restantes entraram na sala vindos de direções opostas. Eles ficaram horrorizados ao ver que 2 de seus camaradas já haviam caído. Os ninjas Raiz eram extremamente eficientes enquanto trabalhavam no escuro. Entre as aldeias ninjas, não havia nenhuma outra força que chegasse perto de Raiz nesse aspecto. No entanto, em termos de ataque frontal, os ninjas Raiz não eram melhores que os ninjas normais. Na verdade, devido à falta de prática em lutar abertamente, poderiam até ser considerados mais fracos. Sem mencionar que os ninjas Raiz na base estavam apenas nos níveis Elite Chunin e Jounin em termos de força. Mesmo que Fujin não estivesse usando jutsus de vento e seu sistema de combate de relâmpago não fosse tão maduro quanto seu sistema de combate de vento, não era um problema para Fujin enfrentar um bando de Jounins.
Mesmo que Fujin não usasse nenhum ninjutsu elemental, jutsus fortes como Rasengan ou Deus Voador do Trovão, técnicas proibidas como os 8 portões internos e sua espada, a velocidade e o físico de Fujin o tornavam muito mais forte do que um Jounin. Seria necessário um Elite Jounin para parar Fujin, mesmo que ele não usasse as técnicas listadas acima. Com seus jutsus Lightning, um Elite Jounin normal também não teria muita chance contra ele. Seria necessário alguém como Juzo ou Zabuza para detê-lo. É claro que contra ninjas de nível S, Fujin não teve nenhuma chance apenas com jutsus de relâmpago por enquanto. Infelizmente para os ninjas raiz, eles não tinham alguém assim. Eles estavam prestes a atacar quando aconteceu algo que os horrorizou. Um raio apareceu de repente na mão direita do clone de Fujin. Ele lançou um som distinto de pássaros cantando. O ninja raiz exclamou, Chidori. Outro gritou, ataque Kakashi. O que você está fazendo? Infelizmente eles não receberam nenhuma resposta. O clone de Fujin piscou mais uma vez e apareceu movido em direção aos 4 ninjas raiz que estavam juntos. De repente, o ninja raiz sentiu uma dor no peito e olhou para baixo. Seus olhos se arregalaram quando ele viu uma mão cutucando seu peito. Ele vomitou sangue e caiu no chão. Os ninjas raiz próximos a ele imediatamente ficaram em guarda. Suas expressões por trás das máscaras eram sombrias quando perceberam o quão superados estavam em termos de velocidade. No entanto, antes mesmo que eles pudessem reagir, a palma da mão coberta de relâmpago do clone cortou o pescoço de outro ninja raiz, decapitando-o. Os 2 ninjas raiz restantes imediatamente atacaram o clone de Fujin com shurikens e começaram a tecer selos de mão. No entanto, 3 Senbon apareceram na mão esquerda do clone. Eles atacaram com Lightning quando o clone de Fujin os jogou no ninja raiz à sua esquerda. Ao mesmo tempo, o raio restante na mão direita do clone concentrou-se em sua palma enquanto ele lançava um raio relâmpago no quarto ninja raiz. O Lightning Beam derrubou todas as shuriken que o raiz ninja havia jogado e atingiu o raiz ninja. Todo seu corpo foi eletrocutado. Embora ele não tivesse morrido, ele não estava em condições de lutar. O outro ninja raiz não teve tanta sorte. Sua testa e olhos foram perfurados pelo Senbon antes mesmo que ele pudesse reagir. O clone de Fujin pegou os shurikens vindo em sua direção vindos da outra direção. Enquanto o clone de Fujin estava lidando com esses 4 ninjas raiz, os outros 3 ninjas raiz imediatamente perceberam a disparidade em suas habilidades. 2 sinais de mão trançados enquanto um deles dizia, você é o mais rápido entre nós. Vá rapidamente e informe Lord Danzo. O terceiro ninja raiz começou a escapar sem qualquer hesitação. No entanto, ele estava um pouco confuso. Ele pensou, algo está estranho. Trabalhei com ataque Kakashi no passado. Ele não era tão sanguinário. Além disso, aquele Chidori que ele usou, embora parecesse semelhante, era muito mais fraco que o Chidori de Kakashi. O som dos pássaros cantando também era mais suave. É realmente Kakashi? Ele não sabia que seu palpite estava correto. Independentemente disso, ele não teve escolha senão continuar fugindo. Liberação do vento, Jutsu grande avanço. Liberação de fogo, Jutsu da enxaqueca abrasadora. Os 2 ninjas raiz tecendo selos de mão desencadearam 2 jutsus poderosos. Devido ao pequeno tamanho da base, ela cobriu todo o espaço e se moveu em direção ao clone de Fujin, não deixando-o como se esquivar. Os 2 não se importaram com os ninjas raiz restantes com os quais o clone de Fujin acabará de lidar. O clone de Fujin imediatamente viu a combinação de jutsu e percebeu o terceiro ninja raiz escapando. Ele carregou os shurikens em sua mão esquerda com Lightning e os jogou nos 2 ninjas raiz. Ao mesmo tempo ele escapou para o subsolo. Liberação da terra, jutsu do corpo instantâneo da terra. Devido à distância considerável entre eles e ao fato de que os shurikens carregados por raios eram muito mais lentos que os Senbon carregados por raios, os 2 ninjas raiz mal conseguiram reagir e sair do caminho dos shurikens. Apenas um corte apareceu em seus corpos. No entanto, o alvo de Fujin não eram eles. O ninja raiz que estava fugindo sentiu algo vindo em sua direção. Ele estava prestes a se afastar, mas não seria capaz de fazê-lo antes de ser atingido pelas shurikens. Por isso, ele parou de tecer selos manuais e saiu do caminho. Infelizmente para ele, esta pequena pausa seria fatal. Assim que ele saiu do caminho, sentiu uma mão agarrando sua perna. Liberação terra, Jutsu Eadunter. Imediatamente todo seu corpo foi enterrado no subsolo enquanto o clone de Fujin aparecia na frente dele. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, um dedo coberto de relâmpagos cravou em sua testa. O relâmpago liberado do dedo destruiu completamente seu cérebro, matando-o diretamente. Os 2 ninjas raiz restantes se viraram para ver que seu companheiro que deveria passar a mensagem já havia morrido. Não era preciso ser um gênio para saber que destino os aguardava. O atacante deles estava em uma liga totalmente diferente. No entanto, isso não foi totalmente ruim. Uma vez que sua morte era inevitável, o ninja não tinha motivos para ter medo. Um deles fazia sinais com as mãos enquanto o outro pegava uma etiqueta enquanto gritava, ataque Kakashi. Não pense que você pode nos matar e sair impune. Lord Danzo fará justiça. Os olhos do clone se arregalaram ao notar os selos de mão e a etiqueta. Imediatamente, Senbon apareceu em ambas as mãos e as jogou em 2 ninjas raiz. Tendo visto o quão rápido o Senbon era algumas vezes, os 2 ninjas raiz agiram imediatamente e começaram a se mover assim que o Senbon deixou as mãos do clone. Como resultado, o Senbon não atingiu nenhuma parte crítica. Embora 2 pequenos buracos tenham sido perfurados em seus corpos, o ferimento não foi crítico. No entanto, foi tempo suficiente para o clone de Fujin atacar novamente.
Ele piscou atrás daquele que segurava uma etiqueta e o decapitou num piscar de olhos. Ao mesmo tempo, ele atirou outro Sembon no outro ninja raiz. De uma curta distância e sem ver claramente o ataque do clone, ele não teve chance de se esquivar. O Sembon perfurou sua testa. No entanto, ele ainda estava sorrindo quando seus selos de mão foram concluídos. Marcas explosivas multiplicando-se mutuamente. Num instante, o solo ao redor do clone de Fujin começou a se transformar em etiquetas explosivas. Ele foi cercado por milhares de etiquetas explosivas em poucos instantes. Capítulo 498. Assim como o clone de Fujin foi cercado por etiquetas explosivas, ele liberou uma grande quantidade de raios de seu corpo que se espalharam em todas as direções, formando um campo de raios. Cobriu todas as etiquetas explosivas ao seu redor, fazendo com que Lightning passasse pelas etiquetas, difundindo-as em poucos instantes. Em poucos segundos, o solo parou de se transformar em etiquetas explosivas e o clone terminou de desativá-las. No entanto, drenou quase todo o seu chakra. Ele suspirou e murmurou para si mesmo: depois que fiz um trabalho tão bom criando uma cena de crime tão boa, por que você quer arruiná-la com explosões? Quanto à etiqueta, era ainda mais perigosa. Foi a etiqueta padrão usada para explodir toda a base. Isso teria me dissipado e alertado instantaneamente a todos. Eu não teria sido capaz de decorar esta cena do crime como gostaria se isso acontecesse. De qualquer forma, é hora de começar a trabalhar. Hehehe, mal posso esperar que Danzo venha ver essa cena. Deixe-me ver se você ainda tem tempo e energia para tentar criar problemas para mim. Embora o clone estivesse com muito pouco chakra, ele ainda conseguia se manter. Ele caminhou em direção ao ninja raiz que sobreviveu após ser atingido pelo raio. Embora sua resistência fosse bastante admirável, seu corpo paralisado estava coberto de cortes profundos e foi completamente queimado pela combinação de jutsu. Ele não sobreviveu a tal tortura. O clone de Fujin usou um Sembon e carregou-o com Lightning para destruir seu cérebro. Ele fez o mesmo com qualquer outro ninja raiz que ainda tinha seus cérebros intactos para que ninguém pudesse ler nenhuma memória. Escusado será dizer que Fujin queria desviar a culpa para Kakashi. Se as memórias de alguém tivessem sido lidas, Danzo poderia questionar Kakashi abertamente. No entanto, fazer isso equivaleria a provar que Kakashi era inocente. Kakashi era um ninja extremamente experiente. Ele era ninja há mais de uma década quando Fujin se formou. Ele passou vários anos na Anbu. Alguém como ele cometeria o erro de não destruir memórias? Tudo que provaria é que alguém estava incriminando Kakashi. Então, o clone de Fujin não se preocupou em deixar algo tão óbvio. Havia apenas duas pistas que ele deixou para apontar para Kakashi. A primeira foi que quase todos os ferimentos nos cadáveres, exceto os causados pela combinação de jutsu, apresentavam sinais de danos causados por raios. Qualquer ninja médico decente será capaz de descobrir isso durante a autópsia. Até mesmo o grande número de etiquetas explosivas foram danificadas devido ao relâmpago. Danzo veria isso facilmente. A segunda pista foi o buraco que ele deixou no peito de um dos ninjas raiz. O Chidori de Kakashi era extremamente famoso. Esta lesão mais o relâmpago forçaria Danzo a suspeitar de Kakashi. Claro, não era uma prova irrefutável. Na verdade, mesmo isso seria considerado como alguém armando para Kakashi. No entanto, foi exatamente como Fujin queria. Afinal, ele não tinha nenhuma inimizade com Kakashi e só queria mexer com Danzo. Depois de inspecionar a base mais uma vez, o clone de Fujin se dissipou. Assim que ele foi dissipado, todos os Sembons que ele usou para atacar também desapareceram. Tudo que restou foram 6 cadáveres queimados, um dos quais com um buraco no peito, e mais 3 cadáveres que não foram queimados. Alguns dos cadáveres foram decapitados enquanto um foi enterrado de pé no chão, com apenas a cabeça visível acima do solo e um pequeno buraco na testa. Devido à localização remota da base e aos selos que a cobrem, ninguém detectou a luta que ali aconteceu. Até que outro ninja raiz apareça nesta base, ninguém saberá que algo aconteceu. Enquanto o clone de Fujin estava lidando com os ninjas raiz nesta base, seus outros 3 clones já estavam prontos, pois as bases que eles visavam tinham apenas 2 ninjas raiz cada. Ao todo, 15 ninjas raiz morreram em poucos minutos. Em seu porão, Fujin recebeu as memórias de todos os seus 4 clones das sombras. Um sorriso apareceu em seu rosto. Ele havia parado de treinar porque precisava de chakra caso algo acontecesse depois que os detalhes do incidente vazassem. Além de um clone, os restantes transferiram de volta a maior parte do chakra. Como resultado, ele tinha mais da metade de suas reservas de chakra, o que era suficiente para lidar com a maioria dos assuntos. Fujin riu enquanto analisava. Perfeito. 15 ninjas raiz. Hehehe, este pode ser o maior número de ninjas raiz que Danzo perdeu em poucos minutos. Hiruzen já havia levado embora a maioria de seus subordinados após o massacre Uchiha. Eu me pergunto quantos sobrarão depois de hoje. Independentemente disso, a aldeia vai esquentar. A evidência aponta claramente para Kakashi. No entanto, duvido que ele esteja dentro da aldeia, considerando quantas missões Hiruzen lhe atribui. Mesmo que esteja, não há como Hiruzen, que eu conheço, tomar qualquer ação contra ele sem qualquer prova sólida. Afinal, por que motivo Kakashi faria algo tão escandaloso? Até Danzo faria essa pergunta. Quanto à resposta, só há uma que faz sentido. É que Hiruzen ordenou que Kakashi fizesse isso. Não há dúvida de que Danzo suspeitaria que Hiruzen quer acabar com Raiz para sempre. Não. Provavelmente não será assim que as coisas acontecerão. Estarei olhando para Danzo e Hiruzen pensando que a ação fará com que eles se confrontem. Embora eu tenha deixado evidências apontando para Kakashi, qualquer ninja inteligente seria capaz de ver que ele estava tramado. Danzo verá isso também. Afinal, tudo o que Kakashi precisaria fazer seria retirar os corpos e nenhuma evidência permaneceria. No entanto, embora esteja claro que Kakashi foi armado, Danzo não tem outras pistas. E ele enfrentou uma enorme perda. Ele não terá escolha a não ser agir contra Hiruzen. Caso contrário, todos pensarão que ele é um alvo fácil. Isso deve causar o início de uma batalha
batalha política entre Hiruzen e Danzo. Hehe, isso seria uma batalha divertida de assistir. Assim que começar, Danzo não terá muita energia para tentar me substituir no conselho. Se ele ainda interferir de alguma forma, vou colocar mais óleo no fogo. Não é como se ele pudesse manter todos os ninjas raiz restantes perto dele o tempo todo. Embora eu precise dele vivo por algum tempo, não há razão para a raiz existir. Vou continuar separando-os um por um. De repente, uma expressão estranha apareceu no rosto de Fujin quando ele percebeu algo. Ele pensou, agora que penso nisso, minhas ações na Terra das Águas Quentes levaram Jiraiya a matar mais de 250 ninjas Kumo, a maior perda que eles enfrentaram em tempos de paz. Provavelmente matei um número semelhante de ninjas desonestos Keri durante meu tempo na Ambu. Em Sunagakure, matei um Elite Jounin e várias dezenas de outros ninjas. Sem mencionar que arruinei completamente a reputação de Rasa aos olhos dos civis. Se este fosse o meu velho mundo, uma revolução já teria começado há muito tempo e talvez um novo país já tivesse se formado. E também matei cerca de 4 dúzias de Junins de Vagakure, que também é a pior perda deles em tempos de paz. E agora eu também matei 15 ninjas raiz de uma só vez, algo que não acho que tenha acontecido no passado. Afinal, os ninjas raiz não lutam na linha de frente nem se movem em grandes grupos. Se todas as minhas ações forem tornadas públicas, temo que todas as 5 grandes aldeias possam querer me caçar. Fujin riu com esse pensamento. Inconscientemente, ele causou perdas em todas as aldeias principais e em quase todas as aldeias menores ao redor do País do Fogo. Ele parou de pensar nisso e começou a analisar seus jutsus Lightning. Meu sistema de combate Lightning está se desenvolvendo muito bem. Embora não houvesse muitos usuários de Lightning em Naruto, os que estavam focados eram todos de primeira linha. A variedade de jutsus Lightning na biblioteca não é muito impressionante. No entanto, foi fácil replicar algumas das ideias. Toda a base do meu sistema Lightning Combat é a velocidade e o alto poder de penetração. Um dos usos de Lightning que mais me impressionou foi quando Killer Bee atacou furtivamente Kizami com um lápis que foi aprimorado com Lightning. Kizami poderia evitá-los devido à sua força e velocidade e também ao fato de que Bee não os enviava spam. No entanto, até ele achou isso problemático. Eu apenas apliquei a mesma técnica ao Senbon, tornando-os extremamente mortais. Mesmo alguém como Renjiro terá que estar extremamente alerta contra essa tática. Quanto aos mais fracos que ele, eles lutarão muito. Até que eu possa replicar o modo Lightning Chakra de Raikage, esta será minha principal tática enquanto luto com a identidade de Akuro. O modo Lightning Chakra é difícil de replicar. Eu já tenho uma base decente graças ao Jutsu Burst, ao Jutsu Lightning Transformation e ao Jutsu Electric Skin na biblioteca. No entanto, o modo Lightning Chakra está vários níveis acima de coisas básicas como essa. É difícil dizer se conseguiria replicá-lo sem obter ajuda. Capítulo 499. Fujin continuou analisando. Comparado a isso, o Chidori é um pouco mais fácil. Embora meu Chidori não seja tão bom quanto o Chidori de Kakashi, é apenas uma questão de tempo até que se torne tão bom quanto o dele. Na verdade, mesmo sem ele, meu nível atual com o Chidori é suficiente para abrir buracos ou sobrecarregar as defesas habituais. A única vez que eu teria dificuldade seria se tentasse enfrentar outro Chidori ou um Rasengan ou enfrentar uma defesa no nível de Gaara. Além disso, também consegui criar um jab relâmpago de um dedo, inspirando-me no ataque do terceiro Raikage. Embora não esteja nem perto do nível dele, continuará melhorando. Meu plano inicial com o Lightning Release era ter um sistema de combate como este. Eu criei mais alguns jutsus para ajudar nas defesas e para alguns outros usos. O que eu não esperava era conseguir a lâmina do espírito do trovão. Isso também me permite lutar confortavelmente à distância. Na verdade, foi um presente muito útil, pois resolveu diretamente o problema de eu não ter bons jutsus de médio e longo alcance. Eu era excessivamente dependente dos jutsus Lightning Beam e False Darkness. E nenhum dos dois era forte o suficiente para ameaçar um Elite Jounin. Agora, é uma história completamente diferente com a amplificação que a espada me proporciona. Parece que meu sistema de combate relâmpago está quase completo. Um sorriso se formou no rosto de Fujin. Ao contrário do vento, ele recebeu muito pouca ajuda para melhorar seus jutsus do relâmpago. Alcançar tal nível apenas consigo mesmo foi uma grande conquista. Fujin bocejou e murmurou para si mesmo, é tarde da noite. Eu preciso dormir. Ainda há algum cansaço por causa da pílula do soldado. Amanhã preciso ver o que acontece depois que Danzo encontrar os cadáveres. Se nada de sério acontecer, preciso começar a trabalhar na criação do selo de adivinhação dos 8 trigramas. Vou fazer meus clones trabalharem nisso enquanto treino o deus voador do trovão e os 8 portões internos. Fujin foi dormir. A noite foi muito tranquila em Konoha. No entanto, ninguém sabia da tempestade que em breve atingiria os superiores da aldeia. No dia seguinte, o ninja raiz visitou uma das 4 bases em uma visita de rotina. Quando ele entrou, seus olhos se arregalaram ao ver 2 ninjas raiz mortos. Ele imediatamente enviou um clone para informar Danzo. Dentro de alguns minutos, Danzo e 8 ninjas raiz chegaram à base. A morte de ninjas raiz dentro de Konoha era um grande problema. Danzo se abaixou e começou a observar os 2 cadáveres. O mesmo aconteceu com alguns outros ninjas raiz, um dos quais era um ninja médico. O ninja médico disse, eles morreram sem qualquer luta. Há apenas um pequeno ferimento em suas testas que parece ter sido causado por um Senbon perfurando sua cabeça. Seu oponente deveria ser muito mais forte do que eles. Outro acrescentou, não há nenhum Senbon nesta sala. Os olhos de Danzo pousaram nos 2 pequenos buracos nas paredes. Ele caminhou em direção a eles. Imediatamente, todos os outros também os notaram. Danzo disse, os Senbons foram lançados com muita força. Eles não apenas perfuraram suas cabeças, mas também perfuraram a parede. Siga este buraco para ver onde estão os Senbons.
Alguns ninjas raiz desapareceram imediatamente. Uma carranca apareceu no rosto de Danzo enquanto ele analisava. Um desses dois está no nível Jounin. No entanto, ele morreu da mesma maneira que o outro. Quem os atacou? Danzo caiu em pensamentos profundos. Ele tinha um mau pressentimento. Ele se perguntou, será que alguma aldeia inimiga enviou um espião? Mas quem enviaria um espião tão forte para Konoha? E como encontraram a localização desta base oculta e conseguiram entrar sem disparar nenhum alarme? Algo não bate certo. Os ninjas raiz retornaram e relataram, Senhor Danzo, a trilha termina do outro lado da base. Existem 2 buracos profundos, mas não há Senbon em nenhum dos buracos. No entanto, os buracos não estão danificados. Eu não entendo como alguém poderia recuperá-los. A carranca de Danzo se aprofundou. Ele imediatamente o seguiu. Foi como eles disseram. Havia 2 pequenos buracos com cerca de 3 metros de profundidade. No entanto, não havia nenhum Senbon dentro deles. E não havia sinal de qualquer dano externo ao buraco para alguém remover o Senbon. Danzo imediatamente começou a analisar. O atacante recuperou a arma porque deixaria pistas. No entanto, remover uma arma daqui não é fácil, a menos que o atacante seja um mestre de marionetes. Outra possibilidade é que não fosse um Senbon, mas sim um ataque baseado em chakra semelhante a um Senbon, talvez feito de vento ou gelo. Como Fujin havia adivinhado, Danzo não demoraria muito para descobrir o que havia acontecido. Afinal, em termos de experiência, Danzo estava muito à frente de Fujin, ainda mais quando se trata de atuar no escuro. O ninja raiz apareceu de repente atrás de Danzo e relatou, Senhor Danzo, eu inspecionei o ferimento. O interior de sua cabeça foi atingido por um raio. Suspeito que suas memórias não possam mais ser lidas. Inspecionei os buracos na parede também. Eles também mostram sinais de danos causados por relâmpagos. Suspeito que eles foram atacados com um Senbon aprimorado por relâmpagos. Danzo disse, entendo. Ligue para Yamanaka Fuaki e peça-lhe que inspecione suas memórias para ver se ainda podem ser lidas. Danzo desativou secretamente o selo em seus cérebros responsável por atacar qualquer um que tentasse ler suas memórias. Ele continuou analisando. Um Elite Jounin ou um Rank S que pode usar o Senbon aprimorado pelo Lightning auxiliado por alguém habilidoso em controlar fantoches. Ou alguém usando Shadow Clones para obter o mesmo efeito. É um esquema externo? Ou é alguém da aldeia? A imagem de um certo ninja de cabelos prateados apareceu na mente de Danzo. No entanto, Danzo não via nenhuma razão para fazer algo assim. Mais importante ainda, o mau pressentimento que ele estava sentindo só piorou, mas ele não entendia de onde vinha. Ele perguntou ao ninja que o informou sobre os cadáveres. Você visitou as outras 3 bases? O ninja raiz respondeu, não, Lord Danzo. Esta foi a primeira base que visitei. Danzo imediatamente instruiu alguns ninjas a coletar toda e qualquer evidência ali. Os ninjas restantes o seguiram. Para sua surpresa, as próximas 2 bases estavam em estado semelhante. A situação nessas 2 bases era quase idêntica. Depois de inspecionar por algum tempo e deixar para trás mais ninjas raiz para reunir qualquer evidência deixada para trás, Danzo e 3 ninjas raiz dirigiram-se para a última base. Ao fazer isso, até Danzo ficou um pouco nervoso. Ele pensou, também não ouvi nada da última base. Havia 9 ninjas lá. Se eles também tivessem o mesmo destino, Danzo não se importava particularmente com a vida de seus subordinados. Durante as grandes guerras, muitos deles morriam frequentemente enquanto realizavam missões de altíssimo risco atrás das linhas inimigas. No entanto, essa foi uma época diferente. Danzo tinha centenas de ninjas em raiz naquela época, e Danzo poderia recrutar livremente centenas de crianças talentosas e treiná-las para substituir os ninjas raiz mortos. Infelizmente para ele não era mais o caso. Hiruzen foi duro com raiz após o massacre Uchiha. Ele não tinha muitos subordinados. Perder 15 subordinados de uma só vez significaria que ele perderia mais de 1/3 de sua mão de obra. Na verdade, isso foi ainda pior do que parecia. Danzo pensou, embora eu tivesse 41 subordinados em raiz, muitos não podem ser destacados devido às suas funções. Perder 15 significaria que eu perderia mais da metade das forças que eu poderia mobilizar para missões. Será uma perda grave para Konoha se eles morrerem. Outro aspecto era que Danzo também não conseguia recrutar crianças. Ele conseguiu colocar as mãos em pouco mais de 100 crianças do País da Água, mas elas ainda estavam em treinamento. Levaria facilmente meia década para que alguns deles atendessem aos requisitos mínimos para realizar uma missão raiz. As crianças restantes podem demorar ainda mais. Além disso, Danzo não poderia sequestrar mais crianças do País da Água. Tanto a facção Mizukage quanto a facção rebelde notaram casos de desaparecimento de crianças e entenderam que alguém estava sequestrando crianças. Apesar do conflito, ambos chegaram a um entendimento tácito e começaram a tomar medidas para evitar tais incidentes, tornando extremamente arriscado para a Raiz continuar as suas operações. Danzo há muito retirou seus subordinados do País da Água, pois não queria perder os poucos ninjas raiz capazes que ainda tinha sob seu comando. O grupo de Danzo finalmente chegou à última base. Cada pessoa, incluindo Danzo, ficou chocada com a visão. Capítulo 500. Assim que eles entraram na base, eles foram recebidos pela visão de um ninja raiz preso no subsolo com apenas a cabeça presa no chão de frente para eles. Um buraco do tamanho de um dedo podia ser visto em sua testa. A alguma distância atrás dele havia inúmeros selos explosivos danificados. Sobre esses selos estavam 2 cadáveres, um dos quais foi decapitado. Atrás deles havia uma sala queimada. O cheiro de carne queimada ainda pairava no ar. A expressão de Danzo tornou-se muito sombria. Foi uma grande perda. Em termos percentuais, esta foi a segunda pior perda sofrida pelo Raiz. O pior foi, claro, quando Hiruzen dissolveu o Raiz e introduziu uma grande quantidade de ninjas Raiz na Anbu. Eles rapidamente começaram a inspecionar os cadáveres.
A expressão de Danzo ficou muito séria ao notar o buraco no peito de um dos cadáveres. Ele rapidamente pensou em Kakashi. No passado, ele olhou para os corpos de alguns ninjas inimigos que caíram nas mãos do Chidori de Kakashi. A lesão foi idêntica. A expressão de Danzo ficou feia quando ele pensou, ataque Kakashi. Este ataque é sem dúvida a obra dele. Como o inimigo pode encontrar todas as bases ocultas e identificar as 4 onde os ninjas foram implantados? No entanto, por que ele faria isso de repente? Danzo caiu em pensamentos profundos. Desta vez, nenhum dos ninjas raiz se atreveu a perturbá-lo. Essa perda foi grande demais para a raiz. Danzo concluiu rapidamente, Kakashi não tem razão para fazer isso. A única razão pela qual ele faria algo assim é se ele foi ordenado por Hiruzen. Ele amaldiçoou internamente Hiruzen. Que esquema você está fazendo desta vez? Ainda assim, matar secretamente o shinobi de Konoha. Isso é tão diferente de Hiruzen. Ele descobriu alguma coisa? Ou alguém está planejando nas sombras para me fazer ir contra Hiruzen? Danzo não tinha certeza. No entanto, todas as pistas apontavam diretamente para Hiruzen. Ele não via nenhuma maneira de os países inimigos conseguirem entrar furtivamente em Konoha, vasculhar as bases escondidas do Raiz e matar 15 ninjas do Raiz sem levantar qualquer suspeita. Mesmo um Kage pode não ser capaz de fazer isso. No entanto, o Hiruzen que ele conhecia não teria feito um trabalho tão desleixado. Tendo trabalhado com Hiruzen por tanto tempo, Danzo sabia que se Hiruzen fosse o responsável pelo incidente, então as evidências seriam tais que Hiruzen teria sido a última pessoa que Danzo suspeitaria. Um dos ninjas raiz perguntou, Senhor Danzo, devemos fechar a entrada da vila para evitar que os culpados escapem? Danzo respondeu, não. Se eles quisessem escapar, já o teriam feito. Quanto tempo se passou desde a morte deles? O ninja médico que estava inspecionando os corpos respondeu, todos os 15 ninjas morreram cerca de 12 a 14 horas atrás. Vou precisar realizar uma autópsia para ter certeza. Danzo ordenou, tudo bem, continue inspecionando os corpos. Ele olhou para os outros 2 subordinados e instruiu, inspecione toda a base. Veja se consegue encontrar alguma pista. A luta aqui é muito mais intensa que o resto. Esperançosamente pode haver algumas pistas deixadas para trás. Os ninjas raiz imediatamente começaram a trabalhar. Enquanto os ninjas raiz trabalhavam, Danzo começou a planejar que ação poderia tomar. Apesar de suas décadas de experiência, ele não via uma saída fácil para aquela situação. Foi ruim, não importa o que ele presumisse. Se a situação atual foi criada por aldeias inimigas, então seu Raiz enfrentou uma crise existencial, pois eles pareciam querer eliminar Raiz antes de fazer qualquer movimento em Konoha. Por outro lado, se fosse Hiruzen, então Danzo seria derrotado mais uma vez. Embora Danzo ainda tivesse vários trunfos e pudesse fazer Hiruzen sofrer também, não havia dúvida de que Danzo seria o maior perdedor. Enquanto Danzo planejava seu próximo movimento, os ninjas raiz completaram seu trabalho. Eles se aproximaram de Danzo e relataram, Senhor Danzo, também não há pistas nesta base. É exatamente como as 3 bases anteriores. O ninja médico relatou, Senhor Danzo, o método de matar é mais variado aqui. No entanto, todas as facadas são devidas a um objeto ou jutsu aprimorado por relâmpago. Embora 6 corpos tenham sido queimados, suspeito que eles foram atingidos depois de morrerem. Provavelmente foi um ataque desses 2 ninjas. Danzo assentiu. Ele olhou para um subordinado e ordenou, vá pessoalmente até Hiruzen e peça-lhe para vir aqui. Diga a ele que liguei para ele e que é uma emergência. Chamar os 2 anciãos restantes aqui também. O ninja raiz disse, sim, Lord Danzo. Ele rapidamente desapareceu da base. Danzo murmurou para si mesmo, Hiruzen, deixe-me ver exatamente o que você está fazendo. Se você acha que vou deixar você tirar a raiz das minhas mãos mais uma vez, então você está enganado. Da última vez não pude fazer nada devido à situação. Não será a mesma coisa desta vez. Após o massacre Uchiha, Danzo não teve escolha. Se ele tivesse resistido, tudo que Hiruzen precisava fazer era contar a verdade sobre a situação aos líderes do clã. Num instante, todos estariam pedindo a cabeça de Danzo. Embora isso fosse impossível, a raiz seria verdadeiramente arrancada de Danzo. Ao contrário de Hiruzen, eles não o teriam deixado manter nem mesmo um único ninja raiz. Hiruzen estava conversando com alguns ninjas quando o ninja raiz de repente invadiu seu escritório. Uma carranca apareceu no rosto de Hiruzen devido ao ninja raiz ter entrado sem pedir sua permissão. Ao mesmo tempo, os 4 guardas da Anbu também ficaram alertas. Sem esperar, o ninja raiz disse diretamente, é uma emergência. Lord Danzo pediu sua presença imediatamente. Hiruzen se perguntou, emergência? O que aconteceu? Ele olhou para os ninjas em seu escritório e disse, vocês 4 vão embora. Ligo para vocês novamente mais tarde. Os 4 ninjas se despediram respeitosamente e partiram imaginando qual seria a emergência. Hiruzen seguiu o ninja raiz junto com seus guardas Anbu. Ao mesmo tempo, Omura e Koharu também começaram a caminhar em direção à base. No caminho, Hiruzen se perguntou, ele está me levando a uma das bases raiz? Por que Danzo está lá em vez da base principal? Ele não precisou se perguntar por muito tempo. 1 minuto depois, Hiruzen entrou na base. Assim que o fez, seus olhos se arregalaram ao notar os 3 cadáveres e Danzo parado junto com 2 ninjas raiz. Ele perguntou, o que diabos aconteceu aqui? Antes que Danzo pudesse responder, Omura e Koharu entraram na base também. Assim como Hiruzen, eles também ficaram surpresos e fizeram a mesma pergunta. Danzo franziu a testa ao ver a expressão de Hiruzen. Ele pensou, sua expressão não revela nada. Ele está atuando ou realmente não estava envolvido? Vendo que Danzo não estava respondendo, Omura perguntou com mais ênfase, Danzo, o que aconteceu aqui? Danzo bufou e disse, por que você não pergunta a Hiruzen? A expressão de Hiruzen endureceu. Ele perguntou com uma pitada de agressão, o que você quer dizer com isso, Danzo? Danzo se virou e disse, siga-me. Ele conduziu o grupo até o corpo com um buraco no peito e disse, todos os meus subordinados nas 4 bases auxiliares foram mortos ontem à noite.
Todos foram mortos com a liberação de Relâmpago. Você ainda quer fingir ignorância, Hiruzen? Hiruzen, Omura, Koharu e os guardas Anbu imediatamente ligaram os pontos. Todos ficaram surpresos quando Danzo culpou Kakashi. Antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, Danzo perguntou com raiva: por que Kakashi matou meus homens, Hiruzen? O rosto de Hiruzen ficou muito sério. Ele respondeu duramente: cuidado com o tom, Danzo. Kakashi nem está na aldeia. Ele partiu para uma missão de Rank S há uma semana. Além disso, se eu quisesse lidar com você, teria dissolvido Raiz para sempre. Por que eu desperdiçaria a vida de shinobi capazes de Konoha? Danzo respondeu igualmente duramente: é assim que você quer jogar, Hiruzen? Já que você não quer aceitar a responsabilidade, vou prender e interrogar Ataque Kakashi. Imediatamente, Koharu disse severamente: Danzo, controle-se. Prender Ataque Kakashi está fora de questão, não importa qual seja a situação. As evidências que você tem são apenas especulativas. Além disso, mesmo que você tivesse evidências sólidas para provar que Kakashi era o culpado, não podemos prendê-lo. Omura acrescentou: a Raiz foi dissolvido há 4 anos. Oficialmente não existe Raiz Ninja. A vila não pode punir um ninja por matar alguém que não existe. Então, acalme-se e trabalhe junto conosco. Primeiro precisamos investigar para entender com certeza quem estava por trás deste incidente. Se lutarmos entre nós, então quem está por trás disso se beneficiará às nossas custas. Ao contrário de Danzo, Koharu e Omura não tinham nada em jogo e, portanto, não foram afetados pelas emoções. Ambos puderam ver claramente o fato de que esse não era o estilo de Hiruzen. Hiruzen não teria matado o shinobi de Konoha. Se ele fosse forçado a fazer isso pelas circunstâncias, não havia como deixar tal falha. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.